Discorso, va bene? Como falar de goleiros e não mencionar um cara que nasceu para a posição? O verdadeiro exemplo de que persistir é fundamental e que nunca é tarde para se chegar ao topo. O canal Saindo do Gol traz hoje a lenda italiana Dino Zoff. Dino Zoff nasceu no dia 28 de fevereiro de 1942, em Mariano del Friuli, na Itália. Em seus 22 anos de carreira como portiere profissionista, Super Dino atuou pela Udinese, pela Mantova, pelo Napoli, pela Juventus e de 68 até 83 pela seleção italiana. Filho de uma dona de casa e um trabalhador rural, Dino desde muito pequeno aprendeu a ajudar em casa. Na sua natal Mariano del Friuli, povoado com pouco mais de 1.500 habitantes, o pequeno italiano com 10 anos já ajudava o Sr. Mário Zoff na lavoura. Priorizando sempre os estudos, o futebol era um feliz passatempo para a futura lenda. Desde criança queria ser jogador de futebol, mas não era como os outros meninos da sua idade, que pensavam em ser como Giuseppe Meazza, Valentino Mazzoli, Giampiero Boniperti, artilheiros natos. Dino sempre quis ser portiere, goleiro de futebol. Na adolescência, pegava sua bicicleta e ia trabalhar em uma oficina mecânica, outra paixão de Zoff. Se quisesse, Dino poderia ser uma sumidade com motores, porém a paixão pelo cáutio falou mais alto. Só aos 15 anos de idade, quando a família já tinha uma renda maior e um padrão de vida um pouco melhor, Zoff fora liberado pelos pais a seguir com seu sonho. Atuando pelo Marianense, pequeno clube de sua cidade, o garoto tinha alguma chance de aparecer para olheiros de diversos times da Itália. Giuseppe Meazza e Renato Cesarini estão na lista dos olheiros que passaram pela cidade, porém descartaram o jovem goleiro, dizendo que Zoff era muito baixo e franzino para a posição. Descartado e desmotivado a seguir jogando, Comuzzi, um olheiro que rodava a Itália fora descobrindo potenciais jogadores, gostou do pequeno goleiro e levou o menino para a Udinese. Após passar pelas categorias de base, agora mais alto e forte, o técnico Luigi Bonizzoni escalou Zoff para sua primeira partida como profissional e no dia 24 de setembro de 1961, com apenas 19 anos, estreava na Série A italiana pela Udinese, em um jogo contra a Fiorentina. Não pense que foi a melhor estreia possível. Dino sofreu 5 gols nessa partida. Dias depois, Dino foi ao cinema para relaxar um pouco e, como ocorria costumeiramente nos cinemas, durante o intervalo entre um filme e outro, havia um cinejornal italiano chamado Settimana in Con, que mostrava no cinema os fatos ocorridos na última semana. Para surpresa de Zoff, a sua partida de estreia e os 5 gols foram mostrados, fazendo com que o goleiro quisesse sumir imediatamente dali. Permaneceu em Udine por 2 anos, mas sem agradar muito. Caiu para a segunda divisão junto com a equipe e era muito questionado pela torcida zebrete. Em 1963, então, Bonizzoni transferiu-se para Mantova e bancou o garoto. Zoff respirava novos ares, tinha total confiança do treinador e era titular incontestável. Essa era a motivação que Dino precisava. Pelos Virgiliani, encontrou a tranquilidade e amadureceu. Com a ajuda dos companheiros, evoluiu e muito seu futebol e, graças a isso, clubes grandes queriam sua contratação. 4 anos, 134 jogos depois, e agora com 25 anos de idade, era hora de um novo passo. O Milan era o candidato mais forte para levar Zoff de volta à Série A, mas foi o Napoli, no último minuto, que fechou sua contratação. Em 1967, Zoff assinava contrato com a equipe napolitana. Seu primeiro ano de equipe foi o melhor. O time que contava com estrelas do futebol italiano e mundial, tais como Altafini, Tivori, Montefusco, disputou o título do Cáutio até as últimas rodadas. Toda a região da campanha já dava como certo o título da Série A, porém o Scudetto acabou ficando com o Milan. As chances de algum título, então, foram só diminuindo a cada temporada passada, e Zoff, que já era conhecido nacionalmente, mantinha seu currículo em branco. Mesmo assim, os anos vestindo o azzurro foram importantíssimos para que o goleiro conseguisse a tão sonhada oportunidade na seleção. Dizem que a oportunidade bate na sua porta apenas uma vez na vida. Muitos sabem que o goleiro alcança seu ponto máximo mais tardiamente, entre os 28 e 33 anos de idade. Depois de 5 longas temporadas, agora com 30 anos de idade com grandes apresentações no currículo, chegava a hora de Dino entrar de vez para a história.
O ano era 1972, eram tempos de renovação na Vecchia Senhora e a equipe juventina contava com jovens promissores, tais como Bettega, Causio, Anastasi e Capello. Como em um filme de Federico Fellini, era o cenário perfeito. Zoff era o veterano do time, no auge de sua forma física, com a experiência e a segurança que aquele time precisava para vencer. Jogando futebol envolvente e dominador, a Juve conquistou de vez a posição de equipe mais popular e uma das mais vencedoras do futebol italiano. Já na temporada 72-73, sua primeira por lá, venceu o campeonato italiano de forma quase imbatível. Zoff conquistou seu último título de Série A pela Juventus durante a temporada 81-82. Na temporada seguinte, seria a sua derradeira. Dino conquistou a Copa Itália e chegou à final da Champions, onde a Juventus fora derrotada pela equipe do Hamburgo no dia 25/5, após um chute de longa distância de Felix Magath. Essa final, inclusive, foi a penúltima partida jogada por Dino em sua carreira. Por lá, jogou por 11 temporadas, 479 partidas e conquistou 9 títulos, tornando-se ídolo incontestável da equipe. Pela Azzurra, conquistou suas primeiras convocações em 1968. A estreia como titular surgiu em uma fogueira enorme. Enrico Albertozzi falhara no jogo de ida das quartas de final da Eurocopa, vencida pela Bulgária por 3-2. O novato goleiro ganhou a oportunidade 2 semanas após, no reencontro em Nápoles, que valeria a classificação à fase final do torneio continental. Em uma de suas maiores apresentações, fechou o gol e conquistou uma vitória por 2-0, ainda com direito a um clean sheet, que é quando o goleiro não sofre gols em uma partida. A própria Itália acabou escolhida como sede da etapa decisiva. Com Zoff na meta, o time derrotou a União Soviética e a Iugoslávia, ficando com a taça até então inédita. Ao longo dos anos, Zoff sempre se caracterizou como um goleiro frio, seguro e ótimo nos fundamentos. E essa sua frieza seria necessária em vários momentos na sequência de sua trajetória pela seleção. Na Copa de 70, acabou preterido no time titular de uma maneira um tanto quanto inexplicável por Albertozzi, um goleiro oposto em características e personalidade. Não se abalou. Assistiu de camarote a derrota de sua seleção por 4-1 para um Brasil de Jairzinho, Tostão, Gerson, Pelé. Após o vice-campeonato, Dino tornou-se praticamente intocável na meta italiana. Zoff também atuou como titular nas Copas de 74 e 78, onde viu a Alemanha e a Argentina, respectivamente, conquistarem o Mundial em suas casas. E aí veio a Copa de 1982 na Espanha. Dino Zoff teve que esperar completar 40 anos de idade para conhecer a glória suprema, mas valeu a pena. O então técnico da seleção, Enzo Bearzot, decidiu, apesar das críticas, levá-la à Copa de 82, não apenas como goleiro titular, mas como capitão da equipe, apoiando-se em sua experiência e sangue frio. Sua extraordinária atuação nesse Mundial foi decisiva na partida contra o Brasil na segunda fase. Quando o placar marcava 3-2 para os italianos, Zoff conseguiu pegar uma cabeçada de Oscar rente à trave, na linha do gol, minutos antes de o jogo terminar. Lembrando que o empate classificaria o Brasil para as semifinais e tiraria a Itália do Mundial. A Itália acabou ganhando seu terceiro Mundial na final contra a Alemanha Ocidental e Zoff levantou a Copa do Mundo. Sua última partida como goleiro profissional foi no dia 29/5 de 1983, em uma derrota por 2-0 da Azzurra Italiana para a Suécia. Nesses 22 anos de carreira como goleiro profissional, Dino conquistou 6 campeonatos italianos, uma Copa da UEFA e 2 Copas Itálias pela Juventus de Turim, uma Eurocopa de 68 e a tão sonhada Copa do Mundo de 1982 pela seleção italiana. Individualmente, Zoff também conquistou muitos títulos. Dentre eles, podemos destacar o título de melhor goleiro da Copa do Mundo de 1982, o título de melhor goleiro italiano do século XX segundo o IFFHS, o título de segundo melhor goleiro da Europa no século XX e o título de terceiro melhor goleiro do mundo no século XX. Existem também vários números e algumas curiosidades a respeito de Zoff, tais como: durante sua carreira como jogador, Zoff fez 570 partidas na Série A, sendo ultrapassado apenas por Maldini e Gianluca Pagliuca. Zoff, até hoje, o jogador mais velho que conquistou o título de campeão mundial, com 40 anos, 4 meses e 13 dias de vida. É o jogador mais velho a jogar uma final de Champions quando tinha 41 anos e 86 dias de vida em 1983. É o segundo goleiro a ser capitão de sua seleção e ergueu o título de campeão mundial. Lembrando que o primeiro goleiro campeão mundial foi o também italiano Giampiero Combi em 1934,
O terceiro foi o espanhol Iker Casillas em 2010 e o quarto foi o francês Hugo Lloris em 2018. Zoff detém o recorde de maior invencibilidade em jogos internacionais, com 1.142 minutos sem tomar nenhum gol, entre 20 de setembro de 1972 e 15 de junho de 74. Possui a maior quantidade de jogos consecutivos disputados na Série A, sendo 332 partidas, 2 pelo Napoli e 330 pela Juventus. De mecânico a um dos maiores goleiros da história, fã de Giovanni Viola e Gordon Banks, Dino sempre disse que havia nascido para ser goleiro. Pois é, e pelo visto ele estava certo. E é isso aí, pessoal, mais um vídeo, mais uma história e mais uma lenda. Esperamos que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele joinha esperto aí para dar aquela moral para nós. Se faltou alguma coisa, se precisamos melhorar em algum aspecto ou qualquer outra coisa, deixa aqui embaixo nos comentários. Sua opinião é muito importante para nós. Nos sigam também nas redes sociais. Se não é inscrito, vale a pena se inscrever. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Abraços a todos, um salve em especial aos amigos Lucas Elias, Júnior Lincoln, ao Gilvan e ao Antônio Donizete. Até o próximo vídeo e lembrem-se, sempre saindo do gol!